Maravilha! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Posse da Amazônia, nosso curso preparatório curso de DENIT 2023. Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Sexta aula, desde a primeira, estamos aqui na aula 106, mais de 100 aulas de conteúdo específico e geral para concurso do DENIT. Então, o DENIT, ele não aderiu ao concurso nacional unificado, então teremos um edital específico do DENIT, o que é bom, porque nossas aulas são baseadas no edital passado, então certamente teremos muito pouca alteração. Então, você que está estudando aqui, está assistindo as aulas, baixando a apostila, você vai ser aprovado nesse concurso do DENIT. Conte comigo. Quem não conhece, meu nome é Vailton. Então, estou aqui para te ajudar a passar nesse concurso do DENIT. Bora então, pessoal? Então, para você que está aqui estudando aí para analista de estrutura e análise administrativa, bora aqui para um conteúdo geral, direito financeiro. Nossa primeira aula de direito financeiro, né? Nós concluímos lá o direito constitucional, certo? O direito constitucional é sensacional, poxa, muito bom, muito legal. Para quem gosta de justiça, de coisas corretas, coisas justas, a Constituição Federal nossa, ela é sensacional. E quem estuda direito constitucional, tem uma esperança no Brasil, muito legal. E agora, nós estamos aqui com o direito financeiro, orçamento público. Bora estudar o orçamento público, pessoal? Então tá aí. Lá na Constituição Federal, no artigo 65, define o que é o orçamento. Contém lá o orçamento público. São as leis, né, de iniciativa do Poder Executivo, são o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Quer dizer, a PLOA, projeto de lei orçamentária, a LOA, que é quando aprova o projeto vira LOA, a lei orçamentária anual, e a LDO, lei de diretrizes orçamentárias. Orçamento público é uma ferramenta que os governos usam para organizar os seus recursos financeiros. Fácil, né? Tranquilo, né, pessoal? Bora lá. Então aqui, ó, orçamento público, vou organizar o recurso financeiro. Ó, a lei de orçamento, no artigo 2º, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar política econômica, financeira e programa de trabalho do governo, obedecendo os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Certo? Esse princípio da anualidade eu já expliquei lá em Direito Constitucional, nossa aula anterior. Quem quiser saber mais, assista a aula passada. Que, né, o princípio da anualidade seria um documento único que conteria todas as receitas do governo, os tributos. Só que é muito difícil, o orçamento nunca foi um. É difícil esse princípio da unidade aí. Que é o que? É as guias de regulamento da União, as GRU, que vai para o Tesouro Nacional. Na realidade, esse princípio da unidade está muito conectado ao Tesouro Nacional. Tudo que é recolhido aí de GRU, de guia de regulamento da União, certo de taxa, vai para o Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional, ele realmente está ligado a esse princípio da unidade. Aí, desse tesouro que o governo vai utilizar para fazer os seus gastos. O princípio da universalidade significa o quê? Que essas leis, né, a LDO, a PLOA e a LOA, elas têm que conter todo o universo de gastos do governo. De gastos de receita, quer dizer, não pode ter nada fora. Não pode existir nenhum orçamento secreto. Orçamento secreto, gente, ele fere o princípio da universalidade. Tem que estar tudo lá na lei orçamentária anual. O princípio da anualidade, sim, é um ano. Você programa, faz a LDO, a PLOA e a LOA num ano, num exercício, para gastar no outro ano. Certo? Vem de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse é o princípio da anualidade. Então, você não programa para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos. Você programa o gasto de acordo com a lei, a LOA, Lei Orçamentária Anual, por um ano. Apesar dos seus programas serem plurianuais, quantos anos o plurianual? 4 anos. Por que é 4 anos? Porque é o mandato presidencial daquele governo de 4 anos. Funções do orçamento público. Controle político, sim, porque você
tem que ter a sua... Quando um presidente ganha a eleição, ele tem ali o programa dele, né? A política pública do governo dele, daquele partido. Então tem que ter um controle político para ver se você está gastando naquela política pública que você ganhou a eleição. Ah, vou investir em segurança pública. Então, está tendo... Ou os recursos estão indo para outra coisa. Entendeu? Então tem que ter esse controle político. Por isso que é bom ter essa lei orçamentária anual. Aí tem a aprovação do Senado, da Câmara dos Deputados e do Presidente da República. E o planejamento, claro. Você não pode ter... Tudo tem que ter planejamento. Você planeja no ano para gastar no outro ano. E o planejamento, ele tem que espelhar as políticas públicas. Sim. Se ele ganhou a eleição falando, vou fazer Minha Casa Minha Vida, vou fazer o auxílio família, vou fazer auxílio gás, vou fazer auxílio... Então o orçamento tem que espelhar as políticas públicas. Se o dinheiro está indo para outra coisa, segurança pública, peraí, mas e a eleição? Por isso que é importante, né, o orçamento público ter um controle através das leis, que é o LDO, PLO e LOA. As características: alocativas, distributiva e estabilizadora. Alocativa: dirige a utilização do governo, dirige a utilização dos recursos, incluindo a oferta de bens públicos, de acordo com a sua política pública. Então o governo, vamos alocar aqui, ganha uma pesquisa, ganha aí alguém vai investir, ganha uma eleição baseada, vou investir em pesquisa, tá? Então o dinheiro vai ser alocado para pesquisa. Distributiva: combater os desequilíbrios regionais, sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e classes menos favorecidas, exatamente. Então o governo tem que distribuir mais, né, auxílio família, alimentação, tal, para as pessoas mais pobres, né, os estados mais pobres, para criar esse equilíbrio, para combater as injustiças sociais que existem no Brasil. Estabilizadora: a busca de pleno emprego, estabilidade de preço, quer dizer, combater a inflação, equilíbrio da balança de pagamentos e das taxas de câmbio. Exatamente, o governo tem que atuar nesse sentido. Pleno emprego, todo mundo tem que estar com trabalho, porque trabalho traz dignidade. Combater a inflação, você não consegue programar, uma coisa péssima, é horrível, inflação, né? E o equilíbrio das contas públicas, tá aí. Aí com isso o governo consegue estabilizar a economia. Então temos esses três características aí: alocativa, distributiva e estabilizadora. Alocativa: o governo aloca recursos de acordo com a sua política pública. A distributiva: ele combate as desigualdades sociais. E a estabilizadora: ele cuida da inflação, do pleno emprego, taxa de câmbio, certo? Controlar aí a economia de acordo que a economia possa crescer. Então, nós temos aí um orçamento que ele é o orçamento normal que a gente faz nas nossas casas. Eu faço, você faz, você ganha uma receita, teu salário, você vai ter aquela despesa no mês, ok? Não pode gastar mais do que você ganha. O governo também não pode gastar mais do que ele ganha. Então, esse tipo de orçamento atende ao governo? Não. Por quê? Porque o governo, muitas vezes, não interessa saber o que ele comprou. Interessa saber por que ele comprou. Porque esse porquê que ele comprou é que vai espelhar a política pública daquele governo. Então, foi introduzido na esfera federal o orçamento programa. Por quê? Além de saber por que ele comprou, porque vai espelhar a política pública, você tem que ter um programa, tem que programar, porque tem que estar ligado ao planejamento do governo. Aí chama-se orçamento programa. Isso, exatamente. Então, em 1974 foi criada essa classificação funcional programática que tem na LOA, na Lei Orçamentária Anual.
mas foi no ano 2000 mesmo, o Ministério MPOG, saudoso MPOG, Ministério do Planejamento e Orçamento de hoje é o MGI, né? Tem a estrutura programática, você tem uma função programática na LOA, dos programas, né? Programa de infraestrutura, PAC, programa de auxílio, governo, programa de isso, programa disso, programa daquilo. Tem que ter os recursos alocados, planejamento. Para que o programa de segurança pública? Né? Você vai definir 2 bilhões para a segurança pública. Então tem que ter um programa aí. As vantagens do orçamento do programa: melhor planejamento de trabalho, maior precisão na elaboração dos orçamentos, maior determinação das responsabilidades. Quem é responsável? É a União, é o Estado, é o município. Maior portabilidade para a relação dos custos, maior compreensão do conteúdo orçamentário, facilidade para a identificação e duplicação de funções. Pode ser que a União esteja fazendo a mesma coisa que o Estado e o município, então não. Melhor controle da execução do programa, identificação dos gastos e realização do programa, sua comparação em termos sobre os relativos, apresentação dos objetivos e dos resultados da instituição, interrelacionamento do custo do programa, ênfase no que a instituição realiza e não no que ela gasta. Exatamente. Vai ver, ela está gastando muito, mas mal. Então, é melhor que ela gaste o quê? O que ela está gastando? Por que ela está gastando? As fases, né? Situação, identificação dos problemas, o diagnóstico da situação, identificação das causas, implementação das soluções, alternativas viáveis, estabelecimento das prioridades, as soluções, né? Definição dos objetivos, terminar as tarefas, quem faz o quê, terminação dos recursos, armazenamento de meios, sejam recursos humanos, materiais, técnicos, institucionais, serviços de terceiros, etc. Terminação dos meios financeiros, expressão monetária dos recursos alocados. Está aí. Isso aí são as fases de um orçamento programa. Tranquilo, né? Bem organizado. Isso é que tem que ter o governo, o planejamento dos gastos. E o participativo? O participativo, quando assim, uma Câmara de Vereadores, chama o povo para participar das audiências públicas, para saber se vai gastar nisso, gastar naquilo. É bom. É porque o sistema orçamentário tanto tributário quanto de gasto no Brasil é muito complexo, extremamente complexo, né? Mas coisa simples, né? Dá para fazer sim. O participativo, consulta direta à sociedade, as comunidades, né? Chamadas audiências públicas. Certo, pessoal? Próxima aula, princípios orçamentários. Vamos reforçar mais os princípios. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. E foco nos estudos para passar no concurso de DENIT. Você quer sempre passar no concurso de DENIT? Se inscreva aqui no canal, assista as aulas. Então, vejo você na próxima aula. Shalom, pessoal!